muito além do podcast. Esse é o nosso projeto para que você seja alcançado por uma palavra de Deus. Eu sou o pastor César de Souza, aqui do meu lado está o meu amigo Ronaldo Amorim. É uma alegria imensa falar com vocês no Muito Além do Podcast. Uma conversa entre amigos, pessoas com o mesmo propósito, na unção de Deus e na graça, tentando levar até vocês uma mensagem de esperança, de motivação e mais além do que isso, mais além do podcast, é que vocês possam também compartilhar com aquele seu irmão, a sua irmã, aquela pessoa que tem a necessidade de ouvir uma orientação, um conselho, porque o pastor César também tem muito a falar. Esse projeto vai ser um projeto que vai abençoar muito a sua vida, que nós vamos trazer temas aqui do cotidiano e vai ajudar muito você. Eu quero até que você nos comentários aí, se você tem uma ideia de tema, quer que a gente aborde aqui no nosso podcast, eu quero que você envie pra gente, pode ser também aí nos comentários, ou você pode mandar nas redes sociais, porque vai ser muito importante a gente falar do que a pessoa realmente ela quer ouvir, não é? A nossa proposta é de estarmos juntinho todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras estaremos então subindo um novo vídeo com um novo tema, e esse é o propósito, que vocês também possam sugerir esse novo tema para nós dialogarmos, batermos um papo e levarmos até vocês uma troca de experiência, daquilo que nós já vivemos e daquilo que também a gente, dentro de todas as histórias, a gente ouve muito das experiências das pessoas mais velhas, mais experientes também. Nós somos irmãos em Cristo, nos conhecemos de uma forma inusitada. Conta aí um pouquinho como nós nos conhecemos. Eu sou juiz de casamento na cidade de Embu das Artes e um dia, realizando os casamentos no cartório, a pastora, apelidada por mim, pastora Dai, ela foi fotografar uma noiva que ela tinha já um contrato com ela, em comum com ela, e aí eu peguei o contato dela. E como eu tinha um casamento para realizar posteriormente, particular numa chácara em Itapecerica da Serra, eu acabei ligando para ela, contratando os serviços dela, e aí quando eu cheguei no espaço estava ela e o esposo que está aqui presente, o pastor César. E a partir dali, já vai para quase 4 anos praticamente. E foi uma amizade muito bacana, né? Foi uma amizade muito bacana que se iniciou de uma forma sem querer, né? Uma forma sem querer. Sem querer, mas no plano de Deus para hoje a gente tá junto aqui no podcast. O propósito de Deus, de fato, ele tem esses mistérios que nós gradativamente temos que entender. Era preciso que eu aparecesse na vida do César, naquele dia, naquele momento, da mesma maneira ele também aparecer na minha vida. Temos princípios não diferentes, mas temos uma convicção única nos propósitos de Deus. E isso é o mais importante. E isso que nos está trazendo aqui para criarmos juntos, então, esse projeto do Muito Além do Podcast. Nós não vamos falar aqui sobre religião, nós vamos falar aqui sobre Deus. O nosso intuito não é a religião, porque Deus não é uma religião. Deus, ele é Deus. Jesus, ele é Jesus. E não é uma religião. Nós vamos falar aqui sobre o amor, nós vamos falar aqui sobre os propósitos de Deus na vida das pessoas. E eu creio que vai ser algo muito especial, hein? Esses dias aí, essas quartas-feiras serão especiais. E o melhor de tudo, que além desse nosso bate-papo, nós queremos ouvi-los também. E a gente tem uma proposta para vocês para dar o início nesse primeiro momento. Vamos falar de motivação. Motivação. Você já parou para pensar? E aí agora a gente vai para o podcast. Eu quero que você preste bastante atenção aqui na nossa conversa, que o podcast é essa conversa que a gente vai ter aqui. Motivação são os nossos motivos para ação. Eu estava vendo lá no dicionário, a palavra motivação está lá. Motivos para ação. Quando a pessoa ela tem um motivo para agir, ela vai atrás. Porque tem gente que... Por que ela está desmotivada? Porque ela não consegue encontrar um motivo para ela agir. Cada pessoa tem seu motivo. Por exemplo, eu como um pai de família, meu motivo para levantar todos os dias de manhã é levar o sustento para minha família, é fazer as coisas. Cada pessoa ela tem um motivo para a ação dela. Se eu te perguntasse hoje qual é a sua maior motivação, o que você me diria? Olha, minha maior motivação tem sido ganhar almas. Até esses dias eu estava fazendo um evangelismo e eu fui entregar o folheto para a mulher. A mulher, não quero não. Foi até grossa. Aí eu falei para ela assim, mas Jesus te ama. Moço, vem cá. Era tudo que eu precisava ouvir.
Ali eu comecei a conversar com ela. Por quê? Por que eu quero ganhar almas? Porque o mundo está precisando de Jesus. Você sabe que no cartório eu tenho pouquíssimos minutos para poder dialogar com o casal, para realizar o casamento. Mas eu sempre tento perguntar para eles há quanto tempo que eles estão juntos, quanto tempo que eles se conhecem. Eu inicio assim, posso conhecer um pouco da sua história? E ali eles vão me falando. E é muito interessante porque quando eles passam de 15, de 20 anos, parece que perde a motivação do casamento. A motivação daquele primeiro olhar, daquele primeiro semblante de amor. Eu vejo que o primeiro contato, a primeira história, a gente nunca pode esquecer do lado da outra pessoa. Sim. E isso, César, me leva a muitas reflexões, porque hoje alguns relacionamentos eles não vão para frente. Será que falta motivação nesse relacionamento? Será que falta motivação do parceiro com a parceira e vice-versa? O que é o maior peso hoje para que esta união não é tão levada a séria, né? Não seja tão levada a séria? Isso você encontra no relacionamento de namoro de dois jovens, você encontra também num casal que está aí há 3 anos programando, pensando em um casamento, e aqueles que já passaram de 15, 20 anos. A gente acha que esse ânimo, essa motivação é uma coisa muito daqueles coach, não, vamos fazer uma agitação. Sim. Mas não, é a motivação da vida. Hoje eu acordei, bom dia, meu Deus, obrigado por essa manhã, que eu me sinta motivado a viver o dia de hoje. Por que estar motivado pelo dia de hoje? Porque eu tive uma noite, Sim. uma noite abençoada, Deus protegeu minha casa, protegeu minha vida, protegeu minha família, me assegurou no emprego ainda dessa manhã, e mesmo assim eu tenho que acreditar que naquele dia vai ser melhor. Muitos casais, que nem você estava dando um exemplo aí, a pessoa esquece o motivo por que ela casou com aquela pessoa. O motivo, por que eu casei? Por que eu casei com a pastora? Por que eu casei? Por que você casou com a Rose? Você lembra o motivo que você casou com a Rose? Ah, porque ela é bonita, né? Ou porque... não, teve um motivo. Teve um motivo. É uma pessoa que passa confiança. Então, tudo isso, a gente tem que lembrar. Por que eu estou casado com essa pessoa? A pessoa, às vezes, está, como você disse, 15 anos ali de casada. A pessoa esquece. Mas a pessoa tem que lembrar. Qual que é o motivo do meu casamento? Por que eu casei? Por que eu me uni com essa pessoa? Por que eu quero terminar minha vida com essa pessoa? Porque quando a gente está ali fazendo um casamento, querendo não, você faz casamento, mas o pastor também faz bastante casamento. E o pastor chega ali e fala para a pessoa, até que a morte os separe. Tem muita gente que nem acredita mais nisso. Você vê que você trabalha nesse ramo aí, você sabe disso, que tem casamento que não está durando uma semana, não está durando um ano. Muitos casamentos. Mas qual que é a nossa vontade para uma pessoa? Quando uma pessoa casa, ela não chega assim, olha, Ronaldo Amorim, quero que você faça meu casamento... E se não der certo, daqui uns 2 anos eu separo. Não. Esse é o pensamento hoje, pastor, porque é bem assim, muitas pessoas elas já estão com esse propósito. Eu vou casar. Se não der certo, eu me separo. Mas na primeira crise que ela vive, ela nem pensa em relembrar toda a sua história que ela teve. Os motivos, né? Os motivos. Eu não digo sofrer na mão da outra pessoa. Eu acho que quando chega ao ponto da violência... hoje eu não digo mais felizes, né, para sempre, mas felizes até o momento que Deus continuar abençoando o seu casamento, abençoando a sua união. Porque dentro dessa conjuntura, a gente tem que acreditar ainda nesse propósito. Como que eu posso viver ao lado de alguém sem nenhuma motivação? De repente você se arruma, você produz, e você fala assim, hoje eu vou em busca do emprego. Pra quê? Você não vai conseguir? Você é incapaz, você não sabe fazer nada... Olha para casa, olha para sua vida, você abandonou os estudos. Será que essa pessoa, quando ela estava namorando... Eu tenho um amigo que ele é daqueles países que a pessoa ela conhece a esposa no dia do casamento. Eu não lembro que país que ele é agora, não lembro de cabeça. Para não falar errado, todo mundo sabe que existe essa situação. Tem da Índia que acaba fazendo isso. Acaba fazendo isso. E ele falou para mim uma coisa interessante, ele falou assim, olha, quando a gente vai casar, a gente conhece a nossa esposa no dia do casamento, e o casamento dura. Vocês aqui têm um período que vocês namoram, e às vezes namora bastante, namora 4, 5, 6 anos, tem cara que enrola a mulher, vai noivar, e daí dura mais 2, 3, 4, 5, 6 anos, e descobre que é errado só depois de 8 anos no casamento. Então, será que a pessoa ela não vê isso em todo o tempo de namoro? Quantas vezes está um casal
já terminou um namoro e depois volta. Não, quando casar vai mudar. Não vai. Às vezes a pessoa tem que chegar e ela tem que despertar também. A pessoa tem que despertar e falar assim, poxa, eu preciso dar um ramo na minha vida sentimental. Esse é o start da própria motivação. Sim, ela vê o motivo. É o motivo que vai dar certo, o motivo que vai dar errado. Se ela vê que é um casamento, um relacionamento abusivo, desde o namoro, ela vai continuar com isso até o casamento. Acreditar que lá, casando, ele vai melhorar, não vai melhorar. Não vai melhorar. Tem uma passagem que é muito interessante, que é aquela que Jesus encontra com Pedro, e que Pedro vai andar sobre as águas. Sim, né? sim. E é muito bacana porque Jesus motiva Pedro. Quando Pedro estava na barca, dormindo, que ele escuta os passos, de repente ele fala, mas é você, Jesus? Sim, Pedro, sou eu. Venha! Ele te dá aquele... Pedro, agora é com você. Agora é com você. Você decide se você vai andar sobre as águas ou não. Vem, Pedro, vem que eu tô aqui. Pedro vai. Só que nessa ida dele, ele perde todo o próprio sentido da vida. Ele perde a essência do amor puro que ele tem. E para a gente falar de motivação, é importante nós acreditarmos que tem o primeiro amor. Sim. E o primeiro amor, ele não vem do outro, ele vem por mim mesmo. Eu me amo, eu me adoro e o melhor de tudo, eu me respeito. Se eu não tiver essa convicção que eu tenho que ser o primeiro a me dar esse amor, eu não sou motivado a nada. Naquele exemplo do casal que não se apoia até para entregar um currículo, porque fala que o outro não é capaz, que o outro não pode. Se nós fizéssemos diferente, não, César, vai, entrega esse currículo, você é capaz. Se faltar alguma coisa, a gente pode ir te lapidando, a gente pode ir te ajudando para você melhorar. Talvez a gente esteja nos ocupando demais, falando coisas e palavras para as pessoas que pesam e que tornam um fardo muito grande. E a gente poderia nos colocar no lugar dessa pessoa. Será que seria agradável ver isso? E aí quando Pedro ele começa a ir pela água, ele vai desanimando, ele vai pesando, eu não confio em mim, eu não vou conseguir. Ele vai olhando para o vento, para a tempestade, para um monte de coisa, né? E dá medo. E esse medo faz com que ele caia. E aí é onde que Jesus ainda provoca, né? Homem de pouca fé. Sim. Homem de pouca fé. Então, acreditar na motivação não é nós vivermos aí uma brincadeira de oba-oba. Oba, tô feliz, vou bater palma agora, estou contente. Não, é nós termos racionalidade e confiança que eu sou capaz. Se eu sou capaz de fazer um movimento, se eu sou capaz de pegar um ônibus e trabalhar, eu sou capaz de dirigir. Quantas pessoas que têm medo de dirigir? Elas têm insegurança de trânsito, elas têm aquela preocupação da moto que vai passar. Confia em você, confia na tua segurança, porque você vai sendo capacitado gradativamente para isso. Você sabe que quando o Pedro ele desceu do barco, eu fico imaginando os outros discípulos que estavam dentro do barco. Legal. Eles ficam ali pensando, poxa, cara, você acha que você vai conseguir? E a sociedade faz isso hoje, né? Claro que faz isso. Ela tenta nos desmotivar. Porque naquele momento, estava ali Pedro, os outros discípulos também estavam no barco. Só que só o Pedro decidiu andar sobre as águas. Só o Pedro decidiu. É fácil você criticar alguém. Olha lá vai o amostrado. Mas na hora que você começa a andar sobre as águas, todo mundo... Ele conseguiu. O exibido. O exibido, né? E ele conseguiu. E ele conseguiu. Só que daí quando ele começou a afundar, aí as outras... Olha lá! Eu falei? Falei? Não ia dar certo. E por que outros dão certo? Porque outros dão certo de fato. Porque esse mesmo Pedro que a gente está falando para ele agora, rindo dele que ele não consegue andar sobre as águas, é o mesmo que foi provocado também quando Jesus teve o primeiro encontro, que falou, passou a noite inteira pescando, não pescou nada. Volta e lança a rede do lado direito do barco agora. Quando ele André e João. E quando ele puxa mais de 40 tipos de espécies de peixe, demonstrando a quantidade que o 153 peixes. A Bíblia diz 153. Percebe que a gente vai entender então que neste momento, Jesus mostra para ele, você confia em você? Eu confio. Vem Sabe que Pedro ele foi tão abençoado que até a sombra de Pedro, ele curava as pessoas. Pedro colocava os doentes sentados assim. Tudo isso vai numa motivação. A motivação, ele não começou a curar as pessoas com a sombra da noite para o dia. Ele andou sobre as águas, ele creu na palavra, ele puxou a rede. É que nem Davi quando derrubou o gigante. Ele não derrubou o gigante de cara. Ele primeiro venceu um leão, venceu um urso. Então a motivação é uma forma... ela é gradativa. Aos poucos você vai aumentando a sua motivação. E aí, pessoal, vocês estão gostando aí do nosso papo?
Vocês estão gostando aí já do nosso papo? É um papo de motivação. Eu tô aqui. Ronaldo, o que você achou do nosso primeiro podcast aí? Eu acredito que vocês estão sendo mais motivados agora, mas de uma maneira a olhar para você mesmo e não ficar dando pulos de alegria, porque isso de repente pode ser um pouco instantâneo e isso seja passageiro. Porque a motivação, César, ela vai além, ela está dentro da alma, ela está dentro da essência. Olha para o espelho, olha a pessoa linda que é você. Talvez você discorde, mas quantas coisas que você já fez na sua vida e você superou para chegar hoje até aqui. Olha para trás, dá uma olhadinha, a casa que você tem de 2 cômodos ou de 10 cômodos, a família que você construiu. Muitas vezes você construiu uma família abandonada pelo teu parceiro ou pela tua parceira. Olha quantas coisas te motivaram a chegar onde você chegou. Mais importante, não desista. Mas primeiramente, não desista de você. Não desista do seu amor. Talvez se alguém estivesse enfrentando o que você já passou na vida, talvez já tinha até desistido. Você tem sido forte, continue, busque ao Senhor, busque essa motivação, os motivos que você tem para agir em nome de Jesus. Esse é o nosso Muito Além do Podcast. Quarta-feira tem mais podcast para você aqui dos nossos estúdios. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus e até a próxima semana.